Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo de minha autoria, intitulado Arnaldo Bloch, Eduardo Cunha e a Irritante Direita de 1964. Esse artigo é uma análise crítica de um texto do colunista de O Globo Arnaldo Bloch, um jornalista, que comenta a situação de Eduardo Cunha, que vem sendo acuado por uma série de denúncias contra ele, em razão das contas secretas na Suíça, da sua participação levantada por alguns delatores da Lava Jato no esquema de corrupção da Petrobras. Eduardo Cunha, nesse momento, é o presidente da Câmara e incomoda o governo, porque se volta contra o governo e tem nas mãos os pedidos de impeachment que ele está despachando, está definindo pareceres a respeito. E a respeito do mais importante deles, o mais emblemático, o pedido de Hélio Bicuda e Miguel Reale Júnior, os dois juristas de renome, que pedem a derrubada do governo de Dilma Rousseff, ele vem sendo o centro de um cabo de guerra, uma queda de braço entre o governo e a oposição, que tentam convencê-lo a tomar um parecer, a tomar uma posição que se afinize com seus interesses na matéria. E o que o Arnaldo Bloch critica, embora ele não deixe de apontar os erros de Dilma e não deixe de considerar meritória a decisão do TCU de avaliar que as suas contas não podem ser aceitas pelo Congresso, que é tema de um outro artigo que nós ainda vamos falar hoje, o Arnaldo Bloch destaca a figura do Cunha como sendo uma referência de uma terrível e poderosa direita reacionária, conservadora, e para alguns esquerdistas como ele, como o próprio Bloch, não seria nenhum problema dizer liberal, porque liberal para eles é um palavrão tão ruim quanto, e que seria um absurdo, seria uma falta de compromisso com a nação enxergar na figura de Cunha, uma das mais nefastas da história da República, segundo o Arnaldo Bloch, um elemento, um caminho pragmático para se chegar a um objetivo maior, que é a queda de Dilma. No meu artigo eu defendo o que é a minha visão, que isso é uma falta de senso de proporções, que corrupção não deve em nenhuma medida ser defendida, ser sustentada, mas que o impeachment é o maior objetivo nesse momento para que o país se reequilibre. O governo do PT cometeu deslizes que atingem proporções bilionárias e trilionárias, como provam as deliberações do TCU com o ministro Augusto Nardes. Então, é perfeitamente compreensível que a oposição use o presidente da Câmara, que pelo regimento, pelas normas institucionais, tem esses pedidos em mãos para alcançar esse objetivo. Ele é um instrumento para se chegar ao objetivo. Outros artigos do IL durante a semana também vêm comentando esse mesmo assunto. Em 6º lugar, de minha autoria, eis o Super Fiat Elba turbinado de Dilma. TCU coroa semana histórica. Esse artigo foi escrito logo depois daquela noite memorável em que o governo recebeu uma surra, uma votação unânime. O Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas da presidente Dilma, o que é, caso a gente acredite que ainda precisa disso, como precisou no caso do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, que caiu oficialmente por conta de um Fiat Elba irregular. Esse Fiat Elba, como nós dissemos, trilionário, bilionário, nessa análise do orçamento que o TCU empreendeu, é o que faltava para que haja uma substância ainda mais indiscutível para os pedidos de impeachment da presidente Dilma. Resta saber o que é que a classe política, nesse jogo político que vem sendo travado na Câmara, vai fazer diante desses dados, qual o encaminhamento que eles vão receber. Em 5º lugar, ainda de minha autoria, atenção, ataque surpresa no Senado contra o porte de armas. Aqui eu abordo um projeto de lei no Senado que foi aprovado em primeira instância, ainda vai receber outras análises, outras elaborações, que sustenta que o porte de armas ilegal seja promovido à categoria de crime hediondo. Na minha visão, é evoluir na direção indesejável a respeito da matéria.
Porque, numa concepção de Estado de viés liberal clássico, o cidadão deveria ter o direito de portar um instrumento, um objeto que ajuda a defender a sua vida, a sua integridade física, o que é um direito fundamental que o próprio pensamento liberal clássico reconhece. Então eu trago nesse artigo uma discussão sobre essa evolução indesejável do debate sobre o desarmamento, sobre o porte de armas, sustentando aí a posição contrária àquela que os nossos eminentes parlamentares vêm defendendo num contexto em que há inúmeras outras prioridades muito mais relevantes, com questões muito mais relevantes e sérias no momento do que discutir isso e conduzir isso na direção péssima, pior possível para um país que deseja aumentar as suas liberdades. E em quarto lugar, o meu amigo Iago Rebelo, da UF, fala sobre a sua universidade. Traz um relato pessoal próprio, por experiência própria, do que aconteceu durante esse período dessa greve na UF, sob o título Greve na UF, os inúteis no poder de uma universidade federal. Sem papas na língua, o Iago mostra que esses esquerdistas militantes que radicalizaram durante esse período de greve apoiaram arduamente a reeleição da presidente Dilma Rousseff, cuja péssima gestão é responsável direta pela calamidade que se abate hoje sobre as universidades públicas, como sobre todos os setores da sociedade. Esse é o ponto que o Iago desenvolve no nosso quarto lugar de hoje. Em terceiro lugar, o nosso artista e colunista constante João César de Mello traz no seu texto Eu Entendo o Rodrigo Constantino. Nesse artigo, que foi escrito logo depois da despedida do nosso presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Constantino, da sua coluna que ele mantinha na revista Veja, no site da revista Veja, o João César de Mello se solidariza com a expressão do Rodrigo, segundo a qual ele se sente uma pessoa pior graças ao PT, o PT faz dele uma pessoa pior. E aí o João César de Mello demonstra empatia e entende esse sentimento porque experimenta a mesma coisa diante de tantos motivos para indignação e para revolta que esses governos do PT nos vêm trazendo. E ao mesmo tempo defende que o lugar do nosso presidente do Conselho Deliberativo, do nosso colunista agora, Rodrigo Constantino, nessa onda de ascensão das ideias liberais, libertárias, como diz ele, conservadoras de boa estirpe, que o lugar dele nesse movimento de ascensão seja reconhecido pela história, que o seu esforço seja reconhecido por todos aqueles que dele se beneficiam ou venham a se beneficiar. Em segundo lugar, o nosso diretor João Luiz Mauad traz o seu artigo Eles são do bem, nós somos do mal. Eles amam os pobres, nós os detestamos. Esse texto é mais um que vem discutir aquela questão do monopólio da virtude, de que a esquerda se utiliza para se auto-intitular a promotora universal do bem, enquanto que a direita, o liberalismo, todo tipo de pensamento alternativo seria o mal, num reducionismo gritante que eles só conseguem atingir porque as suas soluções simplistas para os problemas da realidade são sedutoras, justamente porque são simples, justamente porque são óbvias e, na prática, encarando a concretude do real, ineficazes. Em primeiro lugar, novamente o João César de Mello, com o seu texto Gregório do Vivier, o personagem de si mesmo. É um texto tão duro, com uma figura tão ridícula, tão patética quanto é esse humorista pseudo-intelectual que aqui se tem dado ouvidos como formador de opinião nos últimos tempos no Brasil, um sintoma da doença que a nossa sociedade vive, em que o João César de Mello simplesmente, sem dó nem piedade, sem misericórdia, demonstra os esforços abjetos, repulsivos de retórica de que esse humorista, como nós dissemos, promovido a pensadora, pseudo-intelectual, se utiliza para defender a Dilma e o PT e ofender o povo indignado, considerando-se aí uma sumidade, alguma referência de saber, quando na realidade ele é apenas um palhaço sem graça nenhuma.
Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo no nosso canal do YouTube, a relação de links vai estar disponível aqui embaixo. Se estiverem acessando na nossa fanpage no Facebook, a relação dos links vai estar disponível aqui em cima. Nós estaremos aqui de volta na semana que vem, como sempre, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!